Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora é a aula sobre Salomão, o sucessor de Davi. Só um ponto da aula passada que depois eu fiquei matutando, né, apesar de eu já ter explicado o significado da nudez nas Sagradas Escrituras, né, lá com Adão, com Noé, no Gênesis. Seria interessante, né, lembrar desse significado com o rei Davi, que ele dança, né, diante da arca. E eu foquei muito no paralelo dele com João Batista e no episódio engraçado, né, dele com a sua esposa, né, de Davi com a sua esposa. E não frisei isso, né, que a nudez ela é símbolo de um retorno à inocência original de Adão antes da queda, mostrando que existe uma ordem interior dentro do sujeito. Tá? Então Davi, diante da Arca da Aliança, ele dança nu tal como Noé esteve nu, né, fora da tenda, tal como Adão estava nu antes do pecado. Mostra que realmente Davi tinha um coração configurado a Deus. E ele ainda disse, né, depois que diante do Senhor que eu danço e dançarei. Né? E João Batista da mesma forma, quando João Batista ele pula de alegria no ventre de sua mãe, né, diante do Salvador que está no ventre da Virgem Maria, ele está realizando o mesmo ato, mostrando que antes de seu nascimento ele já tem um retorno à inocência original de Adão. Tanto que é por isso que na igreja nós celebramos o nascimento apenas de três pessoas. O de Jesus Cristo, claro, que é Deus encarnado, da Virgem Maria, que nasceu preservada da mancha do pecado, e João Batista, que houve a redenção, houve o ordenamento do seu interior antes dele mesmo nascer. Ele já nasceu ordenado, já nasceu santo, certo? São os três únicos que nós celebramos o nascimento. Todos os outros santos nós celebramos o dia de sua morte, porque é com a morte que eles entram na glória, tá? E por isso, claro, nós celebramos também com grandeza o momento em que Jesus Cristo faz esse momento, né, de entrega à sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, tá? Todo período de quaresma, tempo pascal, para celebrar essas coisas. Também o momento em que a Virgem Maria é assunta aos céus. Curiosamente, estou gravando esse vídeo hoje no dia 15 de agosto, no dia da Assunção de Maria, que no Brasil a solenidade é transferida para o domingo, tá? Mas providencialmente na diocese, na arquidiocese que eu moro, a padroeira é Nossa Senhora das Vitórias, que é celebrada nesse dia. Então aqui na minha diocese a solenidade é celebrada no dia mesmo, tá? No dia de hoje. E também a morte de João Batista, que é celebrada, se não me falha a memória, no dia 29 de agosto, certo? Então celebramos o nascimento dele, dia 24 de junho, e a morte dele, que é sua entrada na glória, no dia 29 de agosto, certo? Enfim, vamos agora para Salomão. Vamos para Salomão. Salomão, o filho do rei Davi, que está narrado ali no livro do Primeiro Reis, ele tem um nome curioso, né? Solomon, que tem a raiz da palavra no Shalom, né? Shalomon. E Shalom significa paz, né? Paz, mas não é somente uma paz, porque quando a gente fala assim, Shalom, quando a gente fala paz, a gente já imagina aquele momento de tranquilidade, um momento sem guerra, sem desavenças, certo? Mas a palavra hebraica, o Shalom, a paz em hebraico, ela não significa somente esse momento de tranquilidade. Significa uma plenitude, uma alegria perfeita, certo? Uma completude de, é, é, de satisfação. Não é só um momento tranquilo sem guerras, não, mas uma satisfação plena, certo? Quando as pessoas em hebraico saúdam, né, se saúdam com a paz, está desejando que aquela pessoa alcance realmente essa plenitude. E Salomão, ele é um homem completo, ele é um homem satisfeito, ele é um homem que não quer mais nada porque ele tem tudo, certo? Esse é o sentido do seu nome, né?
A paz. Salomão, ele é a paz ambulante. Apesar de Salomão enfrentar alguns adversários, né? Com Salomão havia guerras. Então a paz não é ausência de guerra, nesse sentido. É uma plenitude, uma completude, certo? Uma satisfação plena. E aí começa o livro dos reis, mostrando a velhice de Davi, Davi já idoso e necessita de alguém para cuidar dele. E aí é designada aqui a sunamita Abisag, que é virgem, cuide dele. E o texto deixa claro que Davi não se deitou com ela somente cuidava de Davi. Isso é muito interessante. Se a gente for observar o relacionamento dos homens com as mulheres nas Sagradas Escrituras, tomando como ponto de partida o simbolismo do homem e da mulher, do ativo, do passivo, né, do espírito e da matéria, da presença divina e da presença do mundo, certo? Que o acolhe, que o recebe, a gente vai encontrar muitos contrastes que simbolizam no final a mesma coisa. Por exemplo, aqui Davi, idoso, ele é cuidado por uma virgem, mas ele não a desposa. Isso é muito bonito. É muito bonito da gente ver esse relacionamento do espírito com a matéria, certo? Do espírito velho que é cuidado pela matéria virgem, pela matéria jovem, pelo mundo jovem. Então essa jovialidade que se relaciona com o espírito que cuida dele como um todo, que está ali inteiramente voltada para ele. É um relacionamento que há sem, né, a união dos corpos, mas é um relacionamento, porque é a jovem que está toda voltada para o espírito do rei, certo? Isso é muito legal. E aí depois tem o momento em que Betsabeia, a mulher que Davi tomou para si, né, que a gente não viu na aula passada, mas está lá no segundo livro de Samuel, ela vai ter com o rei porque um dos filhos de Davi já está declarando sua morte, já está falando que vai assumir o trono no lugar. E Davi tinha prometido para Betsabeia que o filho dela seria seu sucessor. E é interessante nós vermos como que o rei recebe uma de suas esposas, para a gente ver o contraste que vai se seguir no capítulo 2, certo? Davi recebe, acolhe, mas sem muita solenidade, certo? Sem muita devoção, sem muita piedade, certo? Recebe ela e fala, não, realmente eu prometi e reafirmo. Ele deixa claro que o sucessor do seu trono será Salomão, será o filho de Betsabeia. E aí dá as orientações para o profeta, né, seguir com a coroação, com a unção do rei, né, de Salomão, que vai ser ungido, montado numa mula dele, né, se não me engano. É. E aí o profeta deve seguir as orientações. Depois, ele já à beira da morte, chama Salomão. Né? Quando se aproximaram os dias de sua morte, Davi deu a seu filho Salomão estas instruções. Aí começa no capítulo 2. Uma frase até famosa, relativamente famosa nos tempos atuais, né, por conta da internet. Salomão diz assim: vou seguir o caminho de todo mundo. Se corajoso, porta-te como um homem. Guarda o que ordena o Senhor teu Deus. Anda por seus caminhos. Guarda os preceitos e mandamentos, normas e decretos, como está escrito na lei de Moisés. E aí dá uma série de orientações para que Salomão permaneça nos caminhos do Senhor, sendo corajoso e se portando como um homem. Né? O que Davi está falando aqui para Salomão? Para Salomão fazer jus ao seu nome. Não de forma passiva, porque ele é um homem completo que está gozando dessa passividade, dessa completude. Não, mas que ele deve ser o homem completo, que ele deve ser pleno em todas as suas ações. Que ele deve ser pleno, completo, inteiro em tudo aquilo que faz. Certo? Para ser um rei, não somente que recebe a Shalom, mas que transmite essa Shalom. Tá? E aí, de fato, Davi morre e Adonias começa a se achar o rei. É um dos filhos de Davi.
Tem até uma porção de pessoas que está do lado dele, mas Salomão, ele vai pregar uma peça, né? Porque Salomão, ele foi escolhido por Davi para ser seu sucessor, e ele vai pregar uma peça. Aqui já mostra que essa dualidade lá do princípio permanece. Permanece. Nunca vai acabar, certo? Os dois filhos de Davi estão em disputa entre si. Um é o rei escolhido, o outro é o rei autoproclamado. O autoproclamado tem autoridade, tem poder, tem pessoas a seu favor, e o escolhido às vezes não parece ser tão forte, mas é, certo? E vai mostrar essa força diante de Adonias. E persegue Adonias. Adonias fica morrendo de medo, né? Salomão está vindo atrás dele e fica segurando nos chifres do altar para poder, né, não profanarem a tenda do Senhor, matando o cara ali dentro. E aí Salomão já mostra que ele tem uma sabedoria. Isso é interessante, né? Ele vai receber a sabedoria de Deus, mas essa sabedoria já está em germe nele. Quando ele diz assim: você vai sair daqui de dentro do templo. Se caírem cabelos de sua cabeça, você é culpado. E aí você será punido. Mas se não caírem cabelos de sua cabeça, você é inocente, você vai embora, não vai te deixar vivo. E aí ele vai sem cair cabelos da cabeça. Salomão deixa Adonias vivo. Interessante isso. E aí depois, Salomão é coroado e recebe Betsabeia na sala do trono. Porque, né, Adonias, ele faz um pedido para essa Betsabeia, que é mãe de Salomão. Adonias é filho de outra mulher, certo? Mas ele quer, tipo assim, ele não vai ser rei? Então me dê um consolo aí, deixa eu casar com Abizang, a moça que cuidou de Davi. E aí vejam o contraste. Esse momento aqui é interessante. Está em 2 Reis 2, 1 Reis 2, a partir do versículo 19. No momento que Betsabeia vai falar com Salomão. E Betsabeia foi ter com o rei Salomão para falar-lhe a respeito de Adonias. Né? Adonias tinha feito uma prece para Betsabeia falar com o rei, que ela é mais próxima do rei, é a mãe do rei. Né? E então, o texto continua. O rei levantou-se e foi ao seu encontro. Prostrou-se diante dela. Salomão, o rei, prostrou-se diante de sua mãe. Assentou-se no trono e mandou pôr também um trono para a mãe do rei, a qual se sentou à sua direita. Então, como é que está a cena? Na hora que Salomão está sentado no trono, ele vê sua mãe chegando, ele se levanta, vai até ela, se prostra diante dela, depois manda os seus súditos colocarem um trono à direita dele, para ela sentar-se com ele. A partir desse momento, todos os sucessores de Davi governaram com suas mães. Foi instituído a função da rainha-mãe, no hebraico Gebirá. E o interessante, né? Lá na frente a gente vai ver que Salomão tinha 1000 mulheres, né? 700 esposas e 300 concubinas. Como é que ele ia escolher uma para ser sua rainha? Né? Ainda não existia esse negócio de rei e rainha, tá? Não existia. E todos os sucessores, mesmo depois da divisão do reino, né, no reino de Israel, era somente o rei. E quando vai citar, né, fulano reinou por tantos anos e tal, beleza. Mas quando vai falar do rei de Judá, né, o que permanece como descendente do trono de Davi, fala, fulano reinou por tantos e tantos anos e sua Gebirá era fulana. E sua rainha mãe era Cicrana. Certo? Sempre é mencionado o nome do rei e o nome da mãe do rei. Que foi a função que Salomão instituiu. A função da rainha mãe. E aí continua o texto. Ela lhe disse, tenho um modesto pedido a fazer-te. Não me decepciones. Disse-lhe o rei. Pede, mãe. Com certeza não te decepcionarei. Um momento muito bonito. Né? Uma outra tradução, na Ave Maria, está assim, pois nada te recusarei. Certo? Então não vai decepcionar porque vai atender o pedido. Isso é muito bonito, mas veja o que se segue no texto. Ela disse, que Abizang, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, teu irmão. Esse foi o pedido da mãe. Aí agora o que o rei faz? O rei Salomão respondeu à sua mãe, por que pedes a Abizang, a sunamita, para Adonias? Pede também a realeza para ele. Ele é meu irmão mais velho e tem ao seu lado o sacerdote Abiatar e Joabe, filho de Sárvia. E Salomão jurou pelo Senhor, que Deus me cumule
Que Deus me cumule de castigos, se não for à custa de sua vida que Adonias me pediu isso. E aí, Salomão fica doido, fica pirado e vai lá e manda acabar com a vida de Adonias. Não atende o pedido da mãe. Isso é muito interessante, porque mostra que Salomão, apesar de toda a sua grandeza, apesar de toda a sua plenitude, ele ainda é um homem defeituoso. Ele ainda não é o homem perfeito, certo? Ele é um homem completo. Ele é o Shalom em pessoa, tá? Mas ele ainda não é o homem pleno que deve vir, o esperado, o prometido. Ele ainda não é o Messias. Ele não é Jesus Cristo. Ele não é Deus feito homem, Deus encarnado, certo? E a gente vê isso em muitas e muitas vezes. Apesar da grandeza do sujeito, ele tem defeitos, ele tem problemas, ele é ser humano, ele é pecador, certo? Davi tinha o coração configurado a Deus, mas pecou, né? Salomão, da mesma forma, instituiu o reinado das mães, só que na hora de ele atender o pedido, ele recusa, certo? E aqui, quando no Evangelho de São Lucas o anjo diz a Maria, esse menino reinará no trono de seu pai Davi, sentará no trono de seu pai Davi, né? E reinará para sempre na casa de Jacó. Quando o anjo diz que Jesus vai sentar no trono de seu pai Davi, está fazendo uma referência imediata a Salomão. Né? Todos os descendentes de Davi são ditos como filhos de Davi, beleza. Mas Salomão, ele é esse rei primogênito. Tá? E esse rei primogênito instituiu o reinado das mães. O que está acontecendo aqui? O anjo está anunciando para Maria que Jesus ele vai dar continuidade ao reinado de Davi, tal como Salomão deu continuidade ao reinado de Davi. Certo? E claro, o reinado de Davi, de Jesus, não é um reinado literal, físico, geográfico, certo? Onde Jesus vai se sentar ali naquele território, vai comandar aquela tribo, certo? Não. Mas o reinado de Cristo será como o reinado de Davi. Será a continuação do reinado de Davi de forma ampla, certo? De forma espiritual. E isso carrega uma consequência gravíssima para a mulher que está ouvindo essa mensagem. Porque Salomão instituiu o reinado das mães e todos os reis de Judá governaram ao lado delas. Não seria diferente com Jesus. E como uma boa judia, ela sabia disso. Ela sabia disso. Que seu filho, reinando no trono de seu pai Davi, a sua mãe seria colocada à sua direita como rainha. Não por mérito próprio, porque as mães dos reis, né, nunca sabiam, antes da coroação do filho, né, nunca sabia quando é que elas iriam governar, né, se elas seriam as rainhas, não. Mas quando o filho era coroado, a mãe automaticamente era coroada junto. Assim Jesus Cristo. No momento em que Jesus Cristo, Rei eterno, se encarna, nós não sabíamos quem seria a rainha, né? Nós só sabíamos que viria o Jesus Cristo, o Messias, né? O Cristo. Quando ele vem e ele escolhe uma mulher para ser sua mãe, imediatamente agora nós sabemos que uma mulher será coroada junto com ele. Isso para nós deve ser de uma extrema alegria, porque Jesus Cristo é Deus, né? É 100% Deus, 100% homem. Mas Maria é somente humana. Quando Maria é somente humana, é coroada junto com Cristo, a humanidade está sendo elevada. Existe um momento em que a matéria, né, o espírito, o masculino é o ativo, a matéria é o feminino. O momento em que a matéria é coroada, é elevada. A natureza humana em Jesus Cristo é plenamente glorificada. Nós sabemos disso. E Jesus Cristo é uma imagem daquilo que nos acontecerá no fim dos tempos, se formos salvos. Mas o fato dele carregar Maria junto consigo deve encher o nosso coração de alegria ainda mais, porque prova que não é necessário que nós sejamos divinos, porque nós não somos e nunca seremos, para participar da vida divina. Isso pode nos espantar, né? Jesus Cristo, ele é Deus encarnado. Beleza, ele quer levar o homem, mas ele é Deus, a gente nunca vai chegar a ser Deus. Como ele é Deus, né? A gente participa da sua natureza, da sua vida. Mas de que forma? Aí ele nos dá o exemplo de Maria. Né? Seremos elevados, claro. Na altura desses dois, a altura desses dois é algo inalcançável. Nós nunca chegaremos. Desculpa, nós nunca chegaremos
a altura desses dois. Mas o fato deles dois serem tão grandes é a alegria e a esperança para que nós possamos ser grandes também. Certo? E aí a diferença, o contraste. Né? Salomão ele não atendeu o pedido, porque ele ainda era um homem imperfeito. Cristo, sendo perfeito, é aquele que cumpre plenamente a promessa que Salomão fez a Betsabeia. Pede minha mãe, pois não te decepcionarei, pois nada te recusarei. Nada te recusarei. Tendo autoridade divina para fazer e desfazer, ele tem um coração perfeito e ordenado, capaz de atender os pedidos de sua mãe. Certo? E aí continua. Né? Tem um contraste ali, né, de Davi com Betsabeia, de Davi que não tinha uma rainha, e de Salomão com Betsabeia, que agora é a rainha. Certo? Depois, no capítulo 3, acontecem algumas coisas interessantes. Salomão ele se une a uma princesa egípcia. Veja bem, né? A filha do faraó, a filha do rei do Egito. O que é o Egito, senão a terra, né, do mal, a terra do tentador, a terra de onde o povo de Deus foi liberto. Por que ele se casa? Né? Ele mostra logo, né? A primeira mulher de Salomão, das 700, é a princesa egípcia. Porque Salomão, ele é aquele que se apaixona e quer se unir ao mais baixo, ao pequeno, àquele que tem aspecto de mal. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Vai dizer São Paulo. Né? É o Cristo que também ele vem e quer se unir à nossa baixeza, quer se unir ao pecador mais pecador de todos. Certo? Salomão se une à princesa egípcia como o Deus que quer a joia desse mundo, a princesa desse mundo, por pior que ela seja. Certo? Então Deus ele não quer os já perfeitos. Né? Somente, é lógico. Né? Ele quer todos, inclusive o mais pecador de todos. Certo? Para ser igreja, para ser a sua esposa. E aí acontece o momento em que Salomão ele tem um sonho, né? E faz um pedido a Deus. E Deus aparece para ele, né? O Senhor, o Yod-Heh-Vav-Heh, em Gabaon, apareceu em sonho e disse assim para Salomão: Pede o que desejas que eu te dê. E aí Salomão faz uma prece muito bonita, certo? Que é ainda mais bonita no livro da sabedoria. Se vocês forem pegar aí o livro da sabedoria, capítulo 9, eu não vou ler aqui para vocês, não, fica aí como exercício de casa, tá? Peguem aí o livro, cadê? Sabedoria, capítulo 9, certo? O capítulo 9 inteiro. Tá aqui, prece de Salomão pela sabedoria. É uma oração muito bonita, tá? Mas aqui no livro dos reis ela está bem resumida. E aí Salomão ele pede o quê? Sabedoria para governar. Ele diz assim: Dá, pois, a teu servo um coração que saiba escutar, capaz de governar teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu povo tão numeroso? Salomão ele quer um coração que sabe escutar. Um coração que sabe escutar. O que é o coração? É a plenitude do ser. Né? É a alma. É o mais profundo da alma. Mas esse coração, ele não quer somente agir, ele quer saber ouvir. Um coração que sabe escutar. A plenitude, o centro da sua vida, a essência do seu ser, que não somente quer agir. Um coração configurado a Deus como Davi, mas um coração que sabe ouvir. Um coração obediente. O que é a palavra obediência? Né? Audire. Né? É ouvir atentamente. Certo? Um coração obediente, um coração que sabe ouvir. Ouvir o quê? A voz de Deus, a vontade de Deus. Ouvir os anseios do povo. Certo? E que saiba discernir entre o bem e o mal. Um coração ordenado que tenha aquilo que Adão e Eva queriam tomar posse para si. Né? Ele não quer possuir. Ele não quer tomar aquilo para si. Ele quer que Deus dê a ele. Ele tem um coração ordenado.
Ele quer ouvir de Deus o que é bom e o que é mal. Totalmente o contrário do que Adão e Eva fizeram. Eles queriam julgar o que é bom e o que é mal. Não é? Não. Salomão quer escutar de Deus o que é bom e o que é mal. Isso é muito bonito. Né? Essa é a verdadeira sabedoria. Certo? A sabedoria não é julgar o que é bom e o que é mal. É saber ouvir de Deus o que é bom e o que é mal. É saber prestar atenção, é ouvir, é escutar atentamente o que as coisas estão falando de si. Certo? Para só assim conseguir fazer o juízo correto das coisas. Tá? Esse aqui é o exemplo de sabedoria. E é interessante que Deus atende esse pedido. Né? Deus atende. Deus fala assim: já que pediste estes dons e não pediste para ti longa vida, nem fortuna, nem pediste a morte dos teus inimigos, mas sim inteligência para atender ao direito, vou fazer conforme disseste. Dou-te um coração sábio e inteligente, como não houve igual antes de ti, nem surgirá depois de ti. E aí Deus fala: também te dou riqueza, vida longa, né, muitos bens, porque você pediu a coisa certa. E aí agora eu estou te dando em abundância. Estou te dando o essencial que você pediu e muito mais. E aí Salomão se tornou um homem inteligentíssimo, riquíssimo, certo? Muito próspero diante de Deus. E essa prosperidade, essa riqueza, essa grandeza de Salomão, ela tinha uma finalidade. A gente vai entender, certo? E aí o texto também diz que Deus deu a Salomão sabedoria, inteligência superior e coração magnânimo. Certo? Esse é o dom, né? Inteligência, tá? Sabedoria, inteligência superior e coração magnânimo. A sabedoria a gente já sabe o que é, né? Esse escuta atentamente. A inteligência, quando a gente fala assim, fulano é inteligente. A inteligência, em termos filosóficos, é a capacidade de compreensão da verdade, certo? Mas existe também a questão da inteligência prática, tá? É uma inteligência superior. Então não é só essa escuta atenta, tá? Mas é a capacidade de articular entre o pensamento e outro, certo? A inteligência mais prática. E um coração magnânimo, um coração que é, tem essa magnanimidade, essa alma grande, certo? Um coração esperançoso, cheio de esperança, um coração grandioso, certo? Um coração que aponta para o alto, certo? Que olha para o alto e que aponta para o alto. Deus deu isso a Salomão. E aí acontece o primeiro momento em que Salomão mostra essa sabedoria diante dos homens, que é o julgamento das duas mães. Certo? Uma passagem também famosa. Eu lembro que eu já assisti até desenho na Record, né? Aqueles desenhozinhos, né? Muito legais, inclusive, né? Dessa passagem. Por quê? O que acontece? Aparecem duas mães com um único filho, alegando o seguinte: olha, essa mulher, quando estava dormindo, nós moramos sozinhas, só nós e os nossos filhos. Essa mulher deitou em cima do filho, sufocou e descartou o filho dela, pegou o meu, que estava no meu seio, colocou junto com ela, né? E colocou o dela comigo, para quando eu acordasse achar que o meu tinha morrido e o dela estava vivo. Só que ela trocou. Eu olhei bem para o meu filho e não é, o meu filho é o de lá. E aí Salomão precisa resolver essa questão. E agora? E aí o rei usa de sabedoria e diz assim: então beleza, vamos dividir o filho no meio, e aí cada um fica com a metade. A mãe verdadeira diz assim: não, deixa o filho com ela, pode deixar. Não quero que isso aconteça. E aí a outra fala: não, então bora dividir mesmo. Um negócio assim, né? Casos de família. Mas onde é que está a sabedoria nisso aí? Né? Aí Salomão entende, né, que a mãe verdadeira é a que não queria que o filho fosse dividido, né? E manda entregar o filho para essa mulher. E eu fiquei matutando esse negócio. Porque o primeiro ato de Salomão é esse julgamento. E aí depois não mostra mais outros problemas a serem resolvidos, não. Tudo bem, né? O rei resolvia isso também. O rei era juiz, tá? Era juiz também. E resolvia problemas como esse, o texto está querendo dizer. Mas por que este exemplo? O texto não dá ponto sem nó. Não é só um exemplo para dizer que o rei resolvia problemas. Não. Esse tipo de problema quer dizer algo para a gente. E aí eu fiquei matutando isso, né? Eu estou matutando isso e é mais um daqueles elementos que eu falei assim,
Vamos refletir junto, tá? Não cheguei a uma conclusão. E se vocês conseguirem pensar, meditar algo a respeito, mandem lá no grupo do WhatsApp, tá? Pra gente pensar junto, pra gente refletir junto sobre esse negócio, né? Mas o que que eu fiquei pensando? Né, são duas mães e um único filho. Uma mãe verdadeira e uma mãe falsa. Uma mãe com amor e a outra que desprezou o próprio filho, né? Nem chorou o luto do seu filho. Uma mãe ruim que nem percebeu que deitou por cima do filho. E uma outra mãe bondosa que é capaz de deixar que o filho seja entregue para outra para não ver o seu filho perecer. A sabedoria de Salomão, Salomão como um rei, certo? Essa grandeza de Salomão mostra que ele é capaz de discernir o que é bom e o que é mal, né? Como ele pediu. Mas mostra também que os filhos deste mundo são filhos de duas mães, certo? São filhos de duas mães. O lado bom da ordem, certo? Da ordem do cosmos, da ordem interior que o homem busca, certo? Da passividade, da docilidade, da obediência a Deus e da mãe ruim. A mãe ruim que não se preocupa com o destino do filho. A desordem interna. Mostra que esse mundo é dividido, certo? Mostra que esse mundo ainda tem essa dualidade na sua essência, certo? Tá. O pessoal da filosofia pode me condenar aí de heresia, né? Da teologia, né? Nasce da essência. Né? Então, o homem não é essencialmente mal, né? Se tornou mal. Enfim, né? Não estou falando em termos filosóficos, mas estou falando no sentido de que existe de fato essa dualidade no mundo, certo? No mundo material. No mundo material. E não só no mundo material no sentido do ser humano, certo? Mas no mundo material como um todo, porque né, o que são as doenças, o que são os animais peçonhentos, se não essa essa fealdade da mãe da matéria, certo? Não que a matéria seja má, eu não sou gnóstico, gente, pelo amor de Deus, né? Porque eu tava até, uma vez eu até comentei com minha esposa, comentei com algumas pessoas que existe uma finalidade, um sentido nos animais peçonhentos, né? Qual o significado das baratas, aranhas, escorpiões? Né? Eles mostram que a gente não pode amontoar bagunça, que o nosso ambiente deve ser sempre limpo, deve ser sempre ordenado, né? Sem montoeiro de coisa, porque começam com as baratas, depois vem as aranhas e por fim os escorpiões, não é? E aí eles brigam entre si. Mas o que que acontece? Né? Nosso ambiente fica sujo, fica cheio de bichos perigosos. Né? Barata não é tão perigoso, não é nojento, mas os outros são, né? E podem atrair animais ainda piores, né? Ratos, enfim. Eles têm um significado, têm um sentido, mas como está lá no Paraíso Perdido do John Milton de forma maravilhosa, né? Eles surgiram, né? Eles se tornaram peçonhentos depois da queda. Né? O mundo, né, que era uma eterna primavera, tem agora também o verão, que é o calor extremo, e o inverno, que é o frio extremo. Certo? Não é só uma primavera. Tá? Existe também a ordem do cosmos, a ordem do mundo material, ela foi abalada, certo? As estruturas elas foram mexidas. Agora existe uma desordem também na matéria. Tá? Então existe essa mãe dividida. Essa mãe dividida não só da mãe no sentido matéria, mas como um todo. Nós somos divididos, certo? Os seres humanos são divididos e o mundo é dividido. Nós temos essas duas mães, nós somos essas duas mães, tá? Existe essa divisão. E a sabedoria está em saber ordenar, em deixar com que o filho seja entregue para a mãe boa. Quer dizer, a mãe que entrega o seu filho a Deus, tá? Tá, mas enfim, né? Uma coisa que eu pensei, a gente pode pensar melhor, tá? Tem muito mais coisa nesse texto. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa. E aí continua o texto. Para que Salomão recebeu de Deus riquezas, prosperidade?
Porque Salomão é o que Deus prometeu para Davi, aquele que construiria a sua casa. A casa de Deus, onde Deus iria morar. E Salomão, de fato, constrói a casa. No capítulo 6 é descrito a riqueza de detalhes em que o templo de Deus foi construído. Demorou 7 anos para construir o templo de Deus. E é muito bonito, né, ver essa riqueza de detalhes, né, os materiais que são usados, onde são colocadas as imagens, né, a imagem de querubim, certo? Que são colocados aqui, tá? Contrariando aqueles iconoclastas que falam que não se pode fazer imagem de nada absolutamente. Não, não se pode fazer imagem de ídolo. Deus proibiu, né? No Deuteronômio, tá? No Êxodo, mas imagem pura e simples não pode fazer? Não, não é bem assim, né? Não é bem assim. Não se pode fazer imagem de ídolo, né? Chamar o vento de Deus e fazer uma imagem para ele, esculpir, né? Ou talhar uma imagem para que eu me prostre e o adore, né? Do raio, certo? As matas, estradas, sei lá, né? Vou personificar uma força cósmica, endeusá-la, né? E cultuá-la. É esse tipo de coisa que está sendo proibido, né? O que acontecia naquela época. O que acontecia muito naquela época. Mas aí Salomão fez a imagem de querubim, certo? E depois eu mando lá no grupo do WhatsApp, né, uns desenhos, umas imagens do templo, né, de como provavelmente era esse templo, certo? Por dentro, por fora. Depois eu mando lá para vocês. E vamos agora prestar um pouco de atenção em alguns detalhes da construção do templo. Dos materiais que são usados, certo? Pedras talhadas, já prontas, isso é interessante, né? Não se ouve barulho de martelo, de machado ou de qualquer ferramenta na construção, porque as pedras já estavam prontas. E eram pedras talhadas, certo? Polidas. Não eram tijolos cozidos no fogo. Olha o contraste aqui com a Torre de Babel. Na Torre de Babel, né, eles fizeram com tijolos cozidos no fogo. Não usaram pedras. E aqui no Templo de Deus, não. Foram pedras talhadas, porém pedras, e não tijolos. Se vocês se lembram do sentido que eu falei na aula sobre da Torre de Babel, era o homem que queria fazer tudo com sua própria força, inclusive os tijolos. Né? Mostra esse ímpeto de chegar até uma apoteose, a uma divinização com suas próprias forças. Né? É um pouco o precursor do pelagianismo, da heresia do pelagianismo. Na construção do templo, não há o uso da sua própria força. Existe uma cooperação com Deus. Foi Deus quem nos deu as pedras. Né? Existe uma cooperação onde o homem vai talhar essa pedra. Vai usar a sua força para cooperar com a força que ele recebeu. Certo? É uma via de mão dupla. Deus é quem salva, Deus quem nos deu as pedras. Não iríamos construir sem pedras, tá? Não tinha como ser de outra forma. A iniciativa é de Deus, mas é lógico que existe uma cooperação nossa. É um trabalho em equipe, certo? Deus dá a graça e a gente coopera com a graça. E usou madeiras de cedro, de cipreste e de oliveira. O cedro e o cipreste são árvores que são longas, certo? Crescem apontando sempre para o alto. E a oliveira é de onde saem as azeitonas para fazer o óleo, né? Os óleos que são usados para unção. Mostrando esse sentido de que é uma madeira que aponta para o alto, certo? Que é longa, que é extensa, que é forte, resistente. Né? O cipreste, também o cedro são muito resistentes. E a oliveira é a unção. É o que desce, é o óleo que é derramado, certo? É a graça que desce. Mais uma vez, essa cooperação, certo? É o que sobe e o que desce, o que aponta para o alto e o que recebe do alto. E o ouro, né? O ouro não tem o que dizer, né? É um metal solar, precioso, brilhante, dourado, que reluz, certo? Que reflete a luz, que brilha, certo? Mostrando essa grandiosidade, esse brilho, essa luminosidade que vem da própria luz, da fonte da luz, que é Deus. E aí são talhadas imagens de querubins, de palmas e flores abertas. Né? Querubins mostrando seres celestiais. Palmas, que são aquelas folhas de coqueiro, vocês se lembram lá
da palmeira de Débora, né? As palmas de Débora, são símbolo da vitória, símbolo que os mártires usarão lá no livro do Apocalipse. Tá? Símbolo da vitória sobre este mundo. E as flores abertas, a beleza do mundo. Certo? Seres celestiais, a vitória sobre o mundo e a beleza do mundo que é dada a Deus. Depois fizeram um local, o Santo dos Santos, onde foi colocada a Arca da Aliança, e celebraram uma solenidade, né? A entronização da Arca da Aliança no templo. Né? Se imolaram dezenas de animais, né? Inúmeros animais foram imolados ali em holocaustos para Deus. Fizeram uma festa grandiosa. E Salomão conclui a obra, capítulo 8, versículos 12 e 13, dizendo assim: O Senhor declarou que habitaria em densa nuvem, né, que vem a nuvem, né, depois, né, a nuvem sobre a arca. Sim, eu construí para ti uma casa sobranceira, um lugar onde possas morar pelos séculos. E aí Deus aprovou, né? Depois que entrou a arca, veio a nuvem, Deus aprovou, e ali se tornou a casa de Deus. E aí Deus fala, né, para Salomão. Deus fala para Salomão aqui, deixa eu ver, em sonho de novo, né? Ouvi tua oração e súplica que apresentaste diante de mim. Santifiquei esta casa que construíste, para eu pôr nela meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Né? E Salomão, depois disso, ele faz uma prece também, né? Uma prece de consagração, de entrega a Deus desse templo, certo? E aí Deus aprova. Em sonho aparece para Salomão novamente e diz isso: que meu nome habitará nessa casa, meus olhos e meu coração estarão nessa casa todos os dias. Quer dizer, Deus veio morar conosco. Aqui a gente retorna também aquele simbolismo do jardim, da cidade, certo? Do deserto. É um outro ambiente, é o templo. O que é o templo? O templo é a montanha sagrada, certo? A montanha onde o homem sobe para entrar em contato com Deus. Mas é diferente da montanha sagrada porque ela é um edifício construído, fechado. Quer dizer, é onde o homem sobe para entrar em contato com Deus? Sim. Mas não esperando que Deus surja a qualquer momento. Né? Ou nem sequer surja, como numa montanha. Certo? Não é só a tentativa do homem de subir ao mais alto para entrar em contato com o divino. É a certeza de contato com o divino. Porque ele está indo na casa, na moradia. Certo? Uma coisa é você procurar uma pessoa, fulano vai passar em tal lugar, não sei aonde. Né? Tal hora. Ah, vamos lá encontrar com fulano e aí não encontra, né? Fulano não foi e aí furou. Outra é você ir na casa da pessoa, né? Você vai na casa, você vai encontrar com a pessoa, certo? Então você foi à casa de Deus. É onde Deus com certeza está. E isso muito significativo porque em todos os outros ambientes existe uma semente, né? O jardim existe a cooperação, né? Nós recebemos tudo de Deus, né? Na cidade existe a tentativa do homem fazer tudo sozinho, certo? O deserto é a tentativa do homem de encontrar Deus dentro de si. O monte, a tentativa do homem se elevar ao mais alto para entrar em contato com o divino. E a casa é onde o homem é acolhido por Deus. Quando você vai visitar uma pessoa, você vai numa casa, né, você é acolhido, você é recebido. A pessoa, senta aí, você quer um copo com água, quer um café, certo? Vai bater um papo com a pessoa, você é acolhido naquela casa. E na casa de Deus não é diferente. É onde o homem vai para ser acolhido por Deus. Salomão é aquele que construiu a casa para Deus. Construiu onde Deus veio morar neste mundo. E é interessante que tem uma parte aqui, eu não marquei, mas que ele fala assim, é, que nem os céus podem conter Deus, e agora Deus tem uma casa. Né? Aqui, acho que é aqui.
capítulo 8, versículo 27. Mas pode realmente Deus habitar sobre a terra? Se os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu construí. Então, Deus é maior do que os céus e os céus dos céus. Maior do que as esferas planetárias. Maior do que o universo inteiro, o cosmos, a criação. Nada disso é capaz de conter Deus. E agora uma casinha, um templozinho, numa cidade, no planeta, no sistema solar, no cosmos. Aquela casa é capaz de conter Deus. Não porque ela é capaz, né, em si, mas porque Deus se rebaixa e vem morar conosco. Né? Pare e pense nesse tipo de coisa, né? Nesse negócio do Deus inacessível, do Deus gigante, do Deus onipotente, onisciente, onipresente, habitando dentro de um templo. Com o seu nome, os seus olhos e o seu coração. O seu nome, né? Yud He Vav He. No nome está a essência. Certo? A gente sabe que os nomes para as Sagradas Escrituras, para o hebraico, para o grego, são extremamente significativos. E ter o nome é ter posse. Tá? Se o meu nome mora nessa casa, disse Deus, é porque eu integralmente moro nessa casa. Infalivelmente moro nessa casa. Vocês nunca vão entrar aqui e não vão me encontrar porque eu saí para passear. Não, eu moro aqui. Certo? E também os meus olhos e o meu coração. Quer dizer, os olhos de Deus. Deus tudo vê. Deus vê tudo que está acontecendo dentro dessa casa. Certo? E o seu coração. A sua vida. A vida divina. Então não são só os olhos. Deus não somente vê de forma passiva como um divino arquiteto que constrói e cai fora. Não. O coração de Deus também está dentro desse templo. Quer dizer, Deus age nesse templo. Certo? Deus age, Deus faz. Dentro desta casa. Dentro dessa casa. E aí eu fiquei pensando, né, que num templo de pedra, beleza, né, de pedra, de madeira, de ouro, que em comparação com a criação inteira é um nada. Mas em comparação com o ser humano é gigante. Né? E cabe centenas de pessoas dentro daquele templo. Mas e quando Jesus Cristo se encarna? Quando Deus vem morar numa outra casa, num outro templo, que é o ventre de uma mulher. E a presença de Deus no ventre de Maria e no templo são diferentes. Né? Ele está ainda mais no ventre. Né? Ainda mais. E num aglomerado de células, num embrião pequenininho, certo? Que foi se desenvolvendo. Mas no momento ali em que era somente um embrião, já era Deus. E não era somente Deus com nome, olhos e coração, mas corpo, sangue, alma e divindade. Completo, completo na natureza humana. E muito menor, infinitamente menor. Os céus dos céus não podiam conter Deus, mas o ventre de Maria foi capaz de conter. Não por sua capacidade, como o templo também não era, né, capaz, né? Mas porque Deus se rebaixou. Esvaziou-se de sua condição divina, vai dizer São Paulo. Né? Quer dizer, como assim ele se esvaziou? Ele deixou de ser Deus? É óbvio que não, porque é impossível Deus deixar de ser Deus. Mas ele se esvaziou de sua condição divina. Ele se esvaziou da sua grandeza que não pode ser contida por nada. Certo? Ele se esvaziou da grandeza que é capaz de consumir a natureza humana. Porque os gregos entendiam isso. Se uma divindade aparecer, né, eu não sou capaz de ver a sua aparência, a sua real aparência. Não é? O ser humano morre se vê uma divindade. Certo? É para dizer que a grandiosidade da divindade ela não pode ser contida pelo ser humano. É esse esvaziamento que São Paulo está falando.
É disso que Jesus se esvaziou, certo? Então existe, portanto, a morada de Deus. E aí Salomão ele constrói também um templo para si, o palácio, né? Um palácio para si, com a riqueza de detalhes, né? E a abundância do material usado no palácio é o bronze, né? Não é a prata, o bronze, o ouro é mais para o templo, né? Isso é interessante, né? Porque o melhor é para Deus, tá? Apesar de sua riqueza, de sua grandiosidade. E aí tem também o trono de Salomão, o trono que renderia também, né, muitas reflexões. É o trono de marfim, com leões nos braços, 6 degraus, né, até chegar no trono, e 6 leões de cada lado dos degraus. Então, 12 leões. O número 12 já é sugestivo, tá? Os 12 leões, né, quem são? Os 12 apóstolos, as 12 tribos, certo? O trono, esse trono de marfim, né, o trono alvíssimo, certo? Pois coberto com ouro. É o que? O trono do rei, né? Quem é o rei por excelência? Jesus Cristo, é Deus, certo? É um trono alvíssimo, alvíssimo, porque é de marfim. O marfim, é, é, além de sua resistência, né, tem essa característica, né, que é a brancura, para mostrar que existe essa luminosidade, essa luz que emana do trono de Deus, certo? Em Deus não há escuridão, não há trevas. E o que quer dizer? Né? Um pouco daquilo que eu falei no vídeo sobre os Cavaleiros do Zodíaco também, né? Que as trevas é símbolo da falta de compreensão da verdade, da falta de consciência de si, certo? Da escuridão da inteligência. E Deus, quando ele começa as Sagradas Escrituras, qual a primeira coisa que Deus cria? A luz. Faça-se a luz, haja luz, certo? E a luz não é somente a luz material, né? Que eu tenho a luz do sol que está entrando ali pelo telhado, a luz artificial, não. Mas a luz da compreensão da verdade, certo? A luz que nos faz enxergar o mundo, que nos faz compreender o mundo, certo? Então é de Deus que emana essa luminosidade, desse trono que sai, né? Dessa autoridade divina que sai a luminosidade. Isso é muito legal, muito interessante. E aí, finalizando, já, nossa aula longuíssima, é, tem o pecado de Salomão, no capítulo 11. E qual foi o pecado de Salomão? O pecado foi a idolatria, como sempre, né? Os piores crimes aqui são sempre idolatria, certo? Ou adultério como símbolo de uma idolatria espiritual. E aí, Salomão, ele já ficou velho, né? E tinha 1.000 mulheres, pelo amor de Deus, né? Uma piadinha, né? Com uma mulher já é difícil o cara manter a cabeça, imagina com 1.000, né? Então ele perde de fato a cabeça, ele se deixa seduzir pelas 500 esposas e 300 concubinas, porque no meio daquele tanto de mulher tinha muitas pagãs, tinham muitas de outros povos, de povos que Deus falou que não era para o povo dele se aproximar, certo? E aí Salomão se aproxima, Salomão se aproxima. E com isso ele é seduzido pela voz dessas mulheres e acaba construindo altares para as divindades pagãs, né? Ele começa a cultuar Astarte, Melkon, Camus, os deuses dos Sidônios, dos Moabitas, dos Amonitas, certo? E é interessante, né? São 3 divindades aqui. Foi um pecado pleno, um pecado completo. Salomão, ele gastou a sua sabedoria, sabedoria que fez a rainha de Sabá ir ouvir Salomão e deu a ele presentes, né? Uma rainha pagã de outra região. Mas essa sabedoria não foi suficiente para manter Salomão, né? Mostrando que ele de fato era, tal como lá no começo eu falei, um homem ainda desordenado, um homem que ainda não era perfeito. Apesar de ser um homem, né, que deveria ter essa shalom, essa plenitude, que estava pleno em tudo que fazia, né, ainda tinha defeitos. E o grande defeito, ele estava pleno também quando pecou. Adorou 3 divindades pagãs. Certo? Foi um relacionamento completo. Né? 3 é o número da relação. Tá? E, claro, um contraste à trindade. Né? Ele foi lá e cultuou 3.
em sua plenitude, foi um pecado pleno, não tinha mais volta. E aí o que acontece? Deus, que não suporta a idolatria, Deus é um Deus ciumento, né? Ele devolve, né? Ele fala, não, então se houve idolatria, Salomão, já era, você vai sofrer as consequências. E qual é a grande consequência? A divisão do reino. A divisão do reino de Israel. Serão 10 tribos contra 2 tribos. E o filho de Salomão, que é o Roboão, que deve ser o rei coroado, né? Deveria ser o rei, contra Jeroboão, o rei que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Aqui já há um contraste. E é interessante que esse contraste ele é imposto por Deus. E se a gente lê aqui o final do capítulo 11, né, Deus falando, né, que fulano de tal vai vir para poder brigar, né? Interessante é que o Haddad, ele já está de plano de perseguir o povo de Deus antes de Salomão pecar. Não é? Porque diz aqui, capítulo 11, versículo 21. Quando no Egito Haddad soube que Davi adormecera com seus pais, disse ao faraó, permite-me que eu vá à minha terra. Então Haddad já está querendo confusão. E o interessante é quando ele tem notícia de que Davi morreu. Não é quando Salomão pecou. Não é? Mas o que acontece? Quando eu li isso aqui, eu entendi logo que as coisas elas acontecem por conta, de acordo com a providência divina. Tudo de acordo com a providência divina. Se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, certo? Da sua vida, muitas coisas que te aconteceram, elas não aconteceram assim da noite para o dia, né? Óbvio. E elas também não aconteceram como uma consequência direta daquilo que você, das suas escolhas, certo? Claro que não. Mas elas vêm sido preparadas. Deus ele está fora do tempo. Uma imagem que meus catequistas de Crisma falavam sempre, e eu fiquei com isso, né? Deus está fora do tempo. O passado, o presente e o futuro está diante de Deus como uma maquete. Certo? E aí nós estamos somente no presente. Nós nos lembramos do passado, nós não sabemos o que virá no futuro, mas Deus vê tudo assim. E aí Deus permite que aconteça uma coisa aqui, porque Ele está vendo que vai acontecer uma coisa lá na frente. Ou porque aconteceu lá atrás. Certo? Então, quer dizer, Deus já permitiu, deixou que Haddad, lá atrás, quando Davi morreu, quisesse vir atacar e tivesse força suficiente para atacar o povo de Israel, porque ele viu que lá na frente Salomão iria pecar por idolatria. Né? Deus está falando claramente que a consequência da idolatria de Salomão é esse tipo de perseguição. E a perseguição de Haddad já estava no coração dele muito antes do pecado de Salomão. Certo? Então, da mesma forma que Deus permite que essas coisas aconteçam, né, Ele permite que o bem aconteça em face de outra coisa. Né? Uma coisa que eu ouvia muito na Crisma também, né? Deus pode salvar uma alma por conta de uma oração que será feita por ela 20 anos depois. Então, por isso a importância da gente continuar rezando, né, pelas almas dos nossos entes queridos que partiram. Que Deus pode ter tido misericórdia, piedade daquela alma no momento de sua Páscoa, né, de sua passagem, né, desta vida para a morte e para a vida verdadeira ou para a morte eterna, por conta de uma oração que a gente vai fazer 20 anos depois. Deus está vendo o nosso coração e Deus fala, ó, tá vendo? Ó, fulano vai rezar para o seu neto, lá, que você nem conhece, né? Vai rezar por você, vai botar uma missa na sua intenção, né? E aí, por mérito dessas orações, eu vou ter misericórdia de você. Né? Vou te livrar um pouquinho do purgatório. Né? Então você será salvo. Enfim, né? Não só esse tipo de coisa, mas todo o resto, né? Todas as ações divinas, todos os bens que nos acontecem, né? Eles podem também ser por conta de uma coisa que aconteceu lá no passado, que acontecerá no futuro, certo? Né? Ou uma escolha nossa ruim que desencadeia uma série de coisas. Tá? Não estou falando de prosperidade nessa vida, não, mas estou falando da ação da providência, que os males também são para o bem. Tá? Deus não vai permitir o mal para a ruína dos seus. Não, é muito pelo contrário. É para mostrar a grandeza dos bons. Tá? Para mostrar a grandeza dos bons. Eu já dei exemplo aqui, né, de campo de concentração. Né, como Maximiliano Kolbe seria o grande São Maximiliano Kolbe se ele não tivesse passado pelo campo de concentração.
tá? Enfim, né, uma série de coisas. O campo de concentração foi bom? É claro que não. Claro que não, foi algo terrível, não deveria ter acontecido, certo? Mas Deus permitiu e desse mal ele tirou o bem maior, certo? Esse é o jogo, tá? Esse é o jogo da providência. E na Sagrada Escritura não é diferente, na nossa vida, no nosso dia a dia também não é diferente, tá? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Aqui a gente já vê que o reino será dividido, né? Eu não vou entrar em detalhes dessa divisão, porque é, é uma história que é uma história muito fragmentada, a história dos reis, certo? O rei de Israel, rei de Judá, rei de Israel, rei de Judá, né? A gente só vê que existe essa divisão. Aí um rei vai lá, peca, né, por idolatria, tem a perseguição de novo, e aí um reinado começa a ter uma ascensão, depois cai, depois tem outro, enfim. Né? Essa novela em Primeira Reis, Segunda Reis, Crônicas 1 e 2, certo? Só para a gente saber que o reino de Deus está dividido. E quer dizer que está dividido entre bons e maus? Sim, de certa forma. Mas existem bons e maus também dentro dos dois reinos. Tá? E a gente vai ver também um exemplo, porque o reino de Judá é de onde sairá Jesus Cristo. Né? Da estirpe de onde sairá Jesus Cristo. Não é do de Israel. Mas a gente vai ver boas pessoas no reino de Israel também. Inclusive na próxima aula. Que são Elias e Eliseu. Tá? Então aguardem aí. E na próxima aula eu vou falar sobre esses dois personagens icônicos, certo? Icônicos. Grandes personagens. Então, era isso. Agradeço por você ter assistido esta aula até aqui. Não deixe aí de conferir os links na descrição do vídeo. E se você não está no grupo ainda do WhatsApp do Depósito da Fé, não perca tempo, tá? Entre aí. O link é o primeiro link da descrição e é gratuito, tá bom? Lá onde eu mando essas fotos, né? Que às vezes eu prometo para vocês, eu vou lá, mando, né, do conteúdo, aprofundamento, e onde a gente pode conversar mais de perto, tá bom? É isso, não deixe também de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você não está inscrito, para que esse canal cresça e esse conteúdo alcance outras pessoas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.